Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje eu vou contar para você por que você come tanto sem perceber. E olha só, essa semana eu tô fazendo esse Emagreça da Teoria Prática aqui de Salinas, é uma praia aqui perto de Belém, então tá tudo meio improvisado. Eu não trouxe o meu tripé, vim passar o final de semana aqui, não trouxe o meu tripé, mas eu dei um jeito aqui de posicionar a câmera pra gente poder conversar e não ficar sem ter um vídeo essa semana. Tô até de pulseirinha aqui do hotel, depois eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui da vista que eu tô tendo super bonita, tá certo? Então, como eu tava aqui no hotel, né? Aí começaram a surgir algumas ideias, né? Eu comecei a perceber que, assim, em muitas situações a gente acaba aceitando uma comida, né, sem perceber, aceitando alguma coisa que oferecem pra gente. Eu falei, bom, eu vou tentar fazer um roteiro, vou definir aqui alguns pontos, algumas coisas importantes pra falar, porque eu acho que isso pode fazer a gente prestar uma atenção diferente, a gente tomar uma atenção, e aí muitas vezes a gente vai tomando essa atenção, né, tendo isso em mente, a gente vai conseguir rejeitar a comida, tá? Então vamos lá, preparei um roteiro aqui pra gente se guiar. Então assim, claro que existem pessoas, né, que conscientemente comem muito. Então assim, eu sei que existem pessoas que sabem que comem muito e que precisam, né, para emagrecer, precisam de alguma forma diminuir ou frequência de ingestão ou volume mesmo da comida, né? Ou o volume que coloca no prato, o volume que faz o lanche e tudo mais. Com exceção dessas pessoas, existem muitas pessoas que acham que comem equilibrado, acham que comem pouco e assim, mesmo assim não emagrecem, né? Sentem que fazem de tudo, que se esforçam, que não abusam tanto, só que se frustram porque não emagrecem. Então, na verdade, esse vídeo é principalmente para essas pessoas, né? Essas pessoas que não têm a consciência do quanto estão comendo, tá? Então, vamos lá. Eu selecionei algumas situações aqui em que a gente diz sim para comida sem perceber e às vezes até sem estar com fome, né? Porque eu acho que essa é a grande questão. A questão não é você dizer sim para comida, a questão é você dizer sim numa situação, num momento em que você nem tá com fome. Então isso vai o quê? Só acumulando caloria no seu organismo. Então vamos lá. Primeira situação, vou dar vários exemplos dessa situação, é aquela história da gente comer quando já tá pago, né? Ou então comer porque é grátis. Então assim, nessas situações a gente tá considerando muito mais o lado financeiro do que a saúde. É importante que a gente tenha isso em mente. Muita gente foca muito mais no financeiro e esquece da saúde. E aí, às vezes, a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Então, a primeira situação que eu queria colocar é exatamente a situação que eu tô passando, que é quando você vai para um hotel e aí você, né, já alugou lá o quarto de hotel e aí nesse aluguel está incluso o café da manhã. Isso é muito comum, né? Quando a gente vai pro hotel, o café da manhã já está incluso. E aí, assim, é muito difícil, né? Você chega lá, imagina, né? Uma mesa, né, cheia de café da manhã, de coisa gostosa, de coisa que geralmente você não tem em casa e de muita variedade, muitas opções. É muito difícil você acordar, olhar para aquilo tudo, saber que você já pagou por aquilo e você rejeitar, né? Então, é uma situação bem desafiadora. E aí, assim, existem duas situações, né? A pessoa que geralmente toma café em casa e aí vai para um hotel, esse aluguel já tem o café da manhã incluso e ela vai tomar café da manhã no hotel, na verdade ela vai trocar o local, né? Ela já toma em casa e aí ela vai tomar naquele período que ela tá de férias ali no hotel, ela vai tomar o café no hotel. Então, nessa situação, eu diria que é uma situação menos grave, porque ela já tá acostumada a tomar o café da manhã em casa, ela só vai trocar o local e vai tomar no hotel. Claro que a gente entende que no hotel ela vai acabar comendo muito mais, provavelmente, do que ela come na rotina dela de casa, porque ela vai ver muita opção, ela vai ser seduzida por aquelas opções. Então, pode ser que ela, né, abuse um pouquinho mais do que o normal ali para ela. Mas ainda assim, essa situação é menos grave. A situação mais grave é quando você tem uma pessoa que geralmente não toma
café da manhã, que é o meu caso, assim, não é nem que eu não tome, mas eu como muito pouco no café da manhã na minha rotina, né? Eu não acordo com muita fome, já falei várias vezes isso aqui, então às vezes eu tomo uma xicrinha, assim, de café preto, né? Às vezes eu coloco café com leite, mas geralmente eu não como nada, né? Geralmente é só um líquido, é só um café com leite ou um café preto. Então, quando eu me deparo, né, num hotel, café da manhã pago, uma mesa enorme, eu vou comer, né? Então, naturalmente, eu vou comer. Mesmo eu, Flávia, que tenho, né, todas essas estratégias, essas habilidades aí pra não engordar, né, pra facilitar o emagrecimento, é muito difícil que eu recuse esse café. Então, assim, uma pessoa na minha situação que não toma café e aí passa, sei lá, alguns dias no hotel tomando café, se ela mantiver a rotina dela do resto do dia, almoçar da mesma forma, lanchar da mesma forma, jantar da mesma forma, ela vai acabar engordando, porque ela está acrescentando calorias que não estavam normalmente na rotina dela. Então, essa é a situação mais crítica, né? As pessoas que não tomam café e aí vão para um hotel e passam a tomar café. Então, a dica aqui, a solução seria, de alguma forma, essa pessoa compensar nas demais refeições, compensar diminuindo ou até atrasando as demais refeições. Então, o que eu tenho feito aqui? Né, eu tomo o café da manhã, assim, né, como bem no café da manhã aqui no hotel, e aí eu ou atraso meu almoço, porque o que eu tenho percebido? Quando chega na hora do almoço, que seria a minha hora normal de almoço, meio-dia, 1 hora, eu tô completamente sem fome, né? Enquanto lá em Belém, na minha rotina normal, tomando só o meu cafezinho da manhã, quando desse 11h30, meio-dia, eu estaria morrendo de fome. E aqui não, porque eu coloquei vários alimentos, né, no início da manhã, que o meu organismo não estava acostumado a receber, e aí esses alimentos estão sendo metabolizados ainda. Quando chega meio-dia, 1 hora, ainda não foi tudo metabolizado. E aí eu não tenho aquela fome normal que eu tenho no almoço. Então, o que eu tenho feito? Tenho atrasado o almoço aqui e comido um pouco mais leve. E principalmente no jantar. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado fazer um jantar mais leve, pelo menos mais leve do que a minha rotina, né? E aí, isso é uma forma de me preparar para já acordar no outro dia com mais fome. Então, aí eu já acordo com mais fome porque eu já sei que eu vou comer, né? Eu não vou rejeitar o café da manhã. Então, uma forma de compensação aí, né? Você atrasar algumas refeições porque você ainda não tá com fome, ou seja, você esperar a fome vir e também você se preparar para aquela refeição que você sabe que não vai recusar. Que aí é a ideia de você fazer um jantar mais leve, porque você sabe que no dia seguinte você vai tomar o café da manhã, você não vai resistir àquela mesa maravilhosa do hotel, né? Então isso é uma situação e aí uma dica aí para poder contornar essa situação sem ter que rejeitar a mesa de café. Outro exemplo também ainda dessa história, né, de que é grátis, tá pago, é quando você vai, né, em algum local, por exemplo, o salão de beleza, né, que as mulheres vão, é muito comum eles te oferecerem lá um cafezinho, um cappuccino. Quando é um cafezinho, menos mal, né, porque tem poucas calorias, tem pouquíssima caloria. Na verdade, o café só tem caloria se você adoça com açúcar, e aí as calorias vão ser só as calorias do açúcar. Se você toma um café puro, ou até se você toma um café com adoçante, ele não tem nada de caloria, né? Ele tem 0 de caloria, então é como se você estivesse continuando em jejum, tá? Então isso não vai acrescentar calorias no seu corpo. Agora, às vezes, eles oferecem um cappuccino irresistível. E aí, se você imaginar um cappuccino, por mais simples que seja, ele vai ter pelo menos umas 100 calorias, né? E muitas vezes você aceita no automático. Eu tenho alguns salões aqui que eu frequento, né, aqui em Belém, e que sempre tem cappuccino, eles sempre te oferecem cappuccino. E eu lembro que até um tempo atrás eu sempre aceitava porque era aquele negócio automático, né? Eu já sei que é gostoso, você já tá lá, às vezes até pelo tédio ali de estar parada, fazendo a unha, fazendo cabelo, alguma coisa, você não pode, né? Principalmente pra quem é muito agitada, que nem eu, quer sempre estar trabalhando, fazendo alguma coisa, você se sente ali meio presa, e aí meio que vira um tédio, você acaba aceitando, né, o cappuccino, e aí você toma, às vezes, sem perceber. Então, olha, às vezes você tá colocando 100 calorias ou mais pro seu organismo, pra dentro do seu organismo,
sem perceber, só pelo tédio ou só porque não vão te cobrar, sabe? Essas coisas, essas crenças que a gente tem na cabeça que a gente nem percebe. Então é uma coisa pra você atentar. Hoje em dia eu percebo que eu quase não tenho aceitado o cappuccino. Na verdade, eu só aceito se me oferecem num horário que é conveniente pra mim. Por exemplo, se eu tô no meio da tarde e aí eu vou demorar a me alimentar, e aí quer dizer, vamos dizer que o meu jantar seja lá pra 9 da noite, 8 da noite, eu vou demorar a conseguir jantar. E aí eu tô ali no meio da tarde, aí às vezes, né, já tá me dando uma fominha, às vezes o cappuccino pode ser conveniente, então aí eu aceito. Agora, por exemplo, se eu tô fazendo minha unha às 7 da noite, e aí logo depois eu vou chegar em casa e já vou jantar, já é o horário do meu jantar, e eles me oferecem um cappuccino, geralmente eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque aquelas 100 e poucas calorias vão atrapalhar o meu jantar. Né? Então é preciso, eu me programo para o meu jantar, é preciso que eu chegue com uma certa fome no meu jantar para que eu tenha apetite, para que eu tenha paladar, para querer coisas mais saudáveis, né? Se eu tomar o cappuccino, de repente eu vou chegar em casa querendo comer só porcaria, só besteira, né? Eu não vou ter aquele paladar para comer uma salada, com uma carne, com feijão, com arroz ou qualquer outro carboidrato no lugar do arroz. Enfim, eu não vou querer muito prato de comida, prato muito saudável, eu vou querer alguma outra besteira, né? Pra juntar ali eu já tomei o cappuccino, aí eu vou querer uma outra coisa, um pão, né? Algum lanche, alguma coisa assim. Então, ele pode atrapalhar a minha refeição principal. Então, a dica é, né? Se é no meio da tarde, você precisa de uma energia, você precisa de uma caloria, porque a sua próxima refeição ainda vai demorar, de repente você pode aceitar. O cappuccino, ele não vai influenciar muito, não vai atrapalhar muito o seu emagrecimento. Agora, se ele tá perto de uma refeição principal, aí evite para você não atrapalhar a próxima refeição, a sua refeição principal, certo? Outra situação, ainda dentro desse contexto de que é grátis, tá pago, papapá. Quando você vai, de repente, em reuniões e aí tem lanchinho, né? Alguma coisa assim. Por exemplo, um dia desses eu fui numa reunião no hospital e aí tinha lá um cafezinho com umas bolachinhas, tipo bolacha maisena, bolacha Maria, aquelas bolachinhas simples. Então, olha só, veja, é um lanche, né? O café adoçado com açúcar, mais a bolachinha, é um lanche que no máximo vai dar umas 100 calorias, no máximo, né? Vai dar 100 calorias ou até um pouco menos. Então, o que eu fiz, né? Eu tava ali na reunião, eu até tomei um cafezinho, acho que comi uma ou duas bolachinhas, e aí eu cheguei em casa e jantei. Só que aí eu jantei um pouco mais leve, porque eu já tinha comido aquele lanche, né? Então é como se eu tivesse, imagina que o meu jantar pudesse ser de 400 calorias, vamos dizer assim. Como eu já adiantei 100 calorias no lanchinho da noite, na reunião lá do hospital, então eu faço um jantar de 300 calorias, entende? Então é como se eu mantivesse as calorias do meu jantar, só que eu antecipei 100 calorias do jantar naquele lanche da reunião, né? Então aí eu vou pegar só as 300 que ainda me faltam, que eu ainda poderia usar, vamos dizer assim, e aí vou jantar 300 calorias. Agora, se fosse uma reunião, tipo, se tivesse assim, tipo um coffee break, que tivesse uma mesa grande com muitas opções e eu também me seduzisse pelas opções, eu não conseguisse pegar só um pãozinho de queijo, eu quisesse comer sanduichinho, aí de repente um docinho, alguma coisa, o que eu faria? Provavelmente eu já faria o meu jantar ali, né? E aí eu chegaria em casa e não jantaria, porque se eu comesse o coffee break com várias calorias ali, sei lá, 300, 400 calorias no coffee break, e chegasse em casa e ainda fosse jantar, eu ia acumular muita caloria na minha rotina, naquela rotina daquele dia. Então isso ia atrapalhar muito o meu emagrecimento. Então eu acho que eu ficaria só no coffee break, se fosse um coffee break mais reforçado, mais do que aquele cafezinho com a bolachinha, e aí já não jantaria. Então seria uma forma de compensação. Claro que não é a compensação ideal, porque jantar é muito mais saudável do que comer um monte de comidinha de coffee break, obviamente. Mas aí assim, já comi e não resisti, ok, né? Então eu vou considerar aquele dia um furo na minha semana e tudo bem, bola pra frente. No outro dia
eu retomo a minha rotina. Não é um furo na semana que vai detonar o meu emagrecimento. Se eu tiver essa consciência, eu não tenho aquela necessidade de chutar o balde, aquele negócio de culpa e falar assim, nossa, já estraguei tudo e agora eu vou chutar o balde e vou sair dessa dieta e vou fazer tudo errado. Porque aí sim, esse pensamento depois de furar é que detona o seu emagrecimento e não o furo em si, tá? Mais alguns exemplos aqui da história de já tá pago. Eu vou falar de algumas outras coisas, mas é que esse eu tive muito insight, porque isso acontece muito na nossa rotina, né? Então, vamos lá, quando você vai em aniversário, que aí você ganha brinde, tem até um restaurante famoso em Belém, né, um restaurante de massa, que a gente vai e aí o brinde são uns pirulitos, né, aquele pirulitinho de coraçãozinho de morango. E aí, assim, sempre eles dão esse brinde. Quando vem a conta, você paga a conta e aí já vem, né, no negocinho lá da conta, já vem os pirulitos. Antigamente, eu frequento esse restaurante há muito tempo, né? Desde que eu sou adolescente e tal, quando eu fazia faculdade. E aí eu lembro que eu sempre ia lá, prontamente comia o pirulito, né? Hoje em dia, sinceramente, eu não faço mais questão de comer esse pirulito. O que eu penso? Olha, eu já jantei, né? Já comi uma massa, né? A massa é rica em carboidrato, geralmente tem um molho que é rico em gordura. Nem sempre a gente pede uma proteína junto, né? Eu sempre tento pedir a massa com a proteína, mas nem sempre a opção é com a proteína. Então, quer dizer, já fiz ali uma refeição farta, uma refeição bem calórica. Por mais que o pirulito tenha o quê? Em torno de 50 calorias, mas são 50 calorias que eu posso negar, né? Porque o que eu penso? O pirulito, ele é açúcar puro, né? Então, açúcar por açúcar, eu prefiro jogar um açúcar no meu cafezinho, que me dá mais prazer, né? Então, eu penso assim, poxa, quanto de prazer eu vou ter com esse pirulito, que é uma caloria completamente vazia. Então, veja, pirulito, bala, é caloria vazia. Por mais que seja pouca caloria, é caloria vazia. Você vai colocar ali só açúcar pro seu organismo sem nenhum nutriente. Então, sabe, não vale a pena. E outra coisa que eu gosto de pensar também é assim, o quanto aquilo me dá prazer. Porque tem gente que ama bala, ama pirulito. Até aí, tudo bem. Então, se é o seu fraco, então vá lá, né? Chupe aí o pirulito, coma a bala. Não é o meu fraco. O meu fraco é mais assim, chocolate, sabe? Mais bombom de chocolate, alguma coisa de chocolate. Então, se fosse um chocolatinho, provavelmente eu não ia conseguir recusar. Agora, como é um pirulito, bala, eu já prefiro passar essas calorias, né? Eu prefiro guardar esse furo para uma outra coisa que me dá mais prazer. Então, uma coisa legal é a gente sempre pensar, né? Às vezes a gente pega a coisa no automático, e aí também, né, volto a dizer, muitos anos eu chupava aquele pirulito no automático, já ganhei mesmo, né? É de graça, já tava ali no bolo, então eu vou chupar, às vezes por tédio, às vezes por desatenção, enfim. Mas são calorias que você pode evitar, né? E aí você guarda aquelas calorias para uma outra coisa que te agrade mais, tá? Então é uma dica aí que eu deixo. E mais um alerta também, ainda dentro dessa história, acho que é o último que eu anotei aqui pra falar, ainda dentro dessa história de que tá pago, de que é grátis, de que compensa, são aquelas promoções, né, que você pode acrescentar comida, acrescentar bebida e aquilo parece um bom negócio. Então, as lojas de fast food, McDonald's, Burger King, todas essas lojas de fast food, elas usam muito essa estratégia, né? Então, você vai lá, quando você vê o trio, né, o combo, a promoção, você vê que financeiramente é muito mais negócio do que você comer só, por exemplo, o sanduíche. Muitas vezes eu vou ao McDonald's, muitas vezes, né? Às vezes que eu vou ao McDonald's, e já disse várias vezes que adoro, às vezes eu tenho vontade só de comer o sanduíche, né? Então eu gosto do quarteirão, eu gosto do cheddar, e aí muitas vezes eu vou lá e muitas vezes eu realmente só compro o sanduíche. Mas eu confesso que às vezes você olha lá o valor do sanduíche, o valor do trio, você fala assim, nossa, né, é muito mais barato, compensa muito mais você comprar o trio, né? E aí vamos fazer uma simulação. Se eu vou lá e peço uma promoção do cheddar. Então eu pesquisei aqui, olha, o cheddar, ele tem de 400 a 500 calorias, 400 e poucas calorias, quase 500, só o sanduíche. Aí, se eu acrescento uma batata frita média, que é o que vem na promoção, tem mais 288 calorias. E se eu acrescento uma coca, que eu acho que é de 500 ml, que vem na promoção,
tem mais umas 200 calorias. Então veja só que se você pede o trio, se você pede a promoção, as tuas calorias praticamente dobram, né? O seu desejo era só comer o sanduíche, era só comer o cheddar, por exemplo, que já era bastante calórico. Só que você se seduz pela promoção e aí você acaba comendo o dobro de calorias só porque era um bom negócio financeiro, era um bom negócio para o seu bolso. Mas veja, não é um bom negócio para sua saúde e não é um bom negócio para o seu corpo, né? Então, para o seu emagrecimento. Então, tentar não se seduzir por essas questões de promoção. Ou às vezes, né, se você compra a promoção, mas divide com alguém, sabe? Aquela história, eu vou comprar a coca, mas eu vou dividir em 2 ou 3. Eu vou comprar a batata, mas vão comer 2 pessoas comigo. Então, né, você tenta minimizar aí o dano, né? Minimizar as calorias, tá? Dividir as calorias com outras pessoas para você sentir que fez um bom negócio pro seu bolso, mas não se prejudicar tanto com a questão calórica, né? Muito bem, então esses foram vários exemplos de que para mostrar que a gente acaba comendo muito mais calorias quando a gente pensa no bolso, né? Quando a gente pensa que já tá pago, quando a gente pensa que é grátis, então eu vou comer, eu já ganhei, então eu vou comer, tá? Então, se você tá num processo de emagrecimento, se você precisa emagrecer, se você tá acima do peso, se você tá incomodada com a sua imagem, né? Se você olha no espelho e não gosta do que vê, tenha muita atenção para esse pensamento de poupar dinheiro. Você precisa se blindar um pouco mais em relação a isso, tá? Porque você pode diminuir muitas calorias e aí, com essa atenção maior a isso, e aí com isso a balança vai começar a te mostrar coisas melhores, né? Você vai começar a ver o seu peso diminuir por essa diminuição calórica, tá certo? Outros pontos aqui, né, que fazem a gente comer, às vezes, né, sem perceber, a história de comer porque já tá na hora, que a gente chama isso de fome do relógio, né? Claro que assim, não tem problema você ter horários pré-determinados para comer. Eu tenho horários mais ou menos pré-determinados para comer. Também não é aquele... Tem gente que acha assim, nossa, eu não emagreço porque eu não tenho horário fixo. Não é exatamente isso, né? Então assim, né, eu gosto, eu sempre falo aqui, eu gosto de fazer, garantir as 3 grandes refeições, café, almoço e jantar. Mesmo que o café seja só um cafezinho preto ou um café com leite. Dificilmente eu saio sem ele, né? Aí o almoço, o meu almoço é sagrado, só que às vezes eu consigo almoçar meio-dia, às vezes eu consigo almoçar 2 horas, às vezes eu consigo almoçar 3 da tarde. Não interessa, tá? Isso acontece com todo mundo. O importante é que você faça o almoço ali no meio do dia, né? Sei lá, entre 11 e 3 da tarde, pra mim isso tem cara de almoço. E aí, a última refeição, que é o jantar. E aí, essa última refeição também, nem sempre eu consigo fazer exatamente no mesmo horário. Às vezes eu faço 7 da noite, às vezes eu faço 8 da noite, às vezes eu faço 10 da noite. Às vezes eu chego muito tarde, só consigo jantar 10 da noite. Paciência, mas é o período da noite, né? Às vezes eu faço um lanchinho no meio da tarde. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, assim, o problema não é você ter horários pré-determinados. Eu acho que isso até ajuda, isso é até bom para você organizar o seu emagrecimento. A questão é você ter a necessidade de comer naquele horário que você se determinou, independente do seu grau de fome. Então é o exemplo que eu dei com a história do café da manhã, né? Então eu tô aqui no hotel e aí eu tomo um cafezão da manhã e é óbvio que meio-dia, 1h, eu não vou ter fome. Só que se eu tenho na minha cabeça que meio-dia, 1h é hora de comer, é hora de almoçar, eu vou só acrescentar, eu vou acumular caloria, não é nem acrescentar, eu vou acumular caloria. Por quê? Porque a minha última refeição, que foi teoricamente no café da manhã, ainda não foi completamente metabolizada, né? E aí, antes de conseguir metabolizar tudo aquilo, eu vou e entucho o meu organismo de comida de novo, de caloria de novo. Então, veja, não vamos seguir a fome do relógio. Não tô dizendo que não é para você ter horários pré-definidos, pré-determinados de se alimentar, não é isso. Mas você precisa planejar. E aí é a história que eu falei, né? Se eu tomei o café da manhã reforçado, eu tento atrasar um pouquinho mais o meu almoço para dar tempo de vir a fome real, né? Eu preciso sentir a fome real, aquela fome que, né, eu começo a querer qualquer tipo de comida, aquela fome que começa a doer o meu estômago, eu começo a já ficar irritada. Então, isso é fome de verdade, né? E aí sim, você responde à fome de verdade comendo lá o seu almoço, mesmo que seja 2 da tarde, 3 da tarde, não interessa, né? O importante é que
você se programe para aquilo. É até a história também do cappuccino, né? Que eu falei vamos dizer assim, que eu tô no salão 11 da manhã, saí do trabalho mais cedo, consegui sair mais cedo, fui rapidinho no salão e me oferecem o cappuccino. Poxa, eu não vou aceitar aquele cappuccino porque eu sei que o meu almoço já vai ser daqui a pouquinho, eu já tô até com a fome do almoço. Se eu tomar aquele cappuccino naquela hora, eu vou, né, acabar com o meu almoço, tá? Então isso é só uma dica aí pra você não ficar muito ligado na história de que horário de comer independente da sua fome. Não, a sua fome é mais importante do que qualquer coisa. A sua sensação de fome é mais importante, é o sinal mais importante do que qualquer relógio, tá? O terceiro ponto que eu coloquei aqui é aquela história da gente comer porque não sabe dizer não, né? Então, às vezes é uma coisa automática, sabe? Aquela mania de aceitar. É também os exemplos que eu já dei, né? Às vezes você tá com mania, aí você aceita o pirulito, ou você aceita o cappuccino toda hora que te oferecem. Então, muitas vezes a gente aceita no automático. A gente tem mania de dizer sim pra tudo, né? Vocês já perceberam? Tem até um negócio que eu percebi, por exemplo, eu sou uma pessoa que naturalmente não sinto tanta sede, então eu tenho que me reeducar, eu tenho que estar sempre me lembrando de tomar água, de pedir água. Então, quando as pessoas me oferecem água, é engraçado, é automático eu dizer não, né? Eu nem percebo, eu falo, não, obrigada. E aí, como eu tô me reeducando, tentando beber mais, aí eu já tô tentando mudar esse meu automatismo. Então eu paro, às vezes eu até rejeito e falo assim, não, por favor, eu queria assim um copo d'água. Então veja, né, você tem que sempre buscar o que tá no automático. O que tá no automático tá me favorecendo ou tá me prejudicando? Então o fato de rejeitar a água no automático tá me prejudicando, porque eu tô me hidratando pouco, né? Então às vezes o fato de você estar aceitando uma comida no automático está te prejudicando, porque às vezes você nem tá com fome, né? Aquela mania de aceitar. Aí vem um monte de crença misturada, né? É o automatismo de aceitar, é a ideia de que é de graça, é a ideia de que você tá com tédio e aquilo vai ajudar a passar o tempo, e aí junta um monte de motivo para você de fato aceitar aquela comida, né? E aí você vai aceitando e vai só jogando caloria e vai só engordando, tá? Então não é uma estratégia legal. Então, o que seria a solução? Também tentar, né, tirar do automatismo, tentar acionar o seu sinal de fome, você tentar lembrar da última vez que você comeu. Então, por exemplo, a história aí do cappuccino, se eu só almocei meio-dia, aí eu tô lá 4 da tarde no salão, já tô sentindo uma certa fominha, quer dizer, já passaram mais de 3 horas da minha última refeição, isso é um sinal legal, né? Se já tem 3 ou 4 horas da minha última refeição, provavelmente a minha última refeição já terminou de metabolizar, ou já tá terminando de metabolizar. Então já tá vindo uma fome que tem cara de fome de verdade, tá? Então isso é uma dica legal, você acionar a sua última refeição para você ter mais ou menos uma noção se aquela sensação que você tá tendo é uma fome de verdade. Lembrar também de programar as próximas refeições. Então, se você aceitar, isso vai atrapalhar as minhas próximas refeições, né? Aquela história do planejamento das refeições. Então, se eu aceito isso no automático, eu vou atrapalhar a minha refeição seguinte. Se você acha que vai atrapalhar, não aceite, né? Mais um motivo para você não aceitar. E outra dica também que eu já falei é perguntar assim, isso é indispensável? O quanto eu gosto disso, né? É a história. Se é um chocolate, poxa, é difícil eu rejeitar um chocolate. Se você vai me oferecer um chocolate, provavelmente eu vou aceitar, né? Agora, se você vai me oferecer um pirulito, provavelmente eu vou negar. Então, é a balança que eu faço comigo mesma. E aí, todo mundo tem que ter a sua balança. Você tem que ver, né, aqueles alimentos que vão te dar muito prazer, mesmo que seja alimento que a gente chama alimento de conforto, né? O chocolate é um alimento nada nutritivo, é um alimento de conforto, é pra dar prazer, pra acalmar, né? É um docinho ali pra acalmar, às vezes até pra dar uma energia, né? Às vezes, por que não? Dar uma energia no momento em que você precisa. Eu levava muito chocolate pra fazer prova, quando eu fazia prova de residência, prova de tudo, prova pro doutorado, enfim, todas as provas que eu fiz nos últimos anos, eu sempre levava um chocolatinho porque ele é uma energia pro cérebro, né? Às vezes ele pode ser muito positivo, mas é também tomar cuidado, né, com a rotina de você comer o chocolate, porque não é um alimento basicamente nutritivo, é um alimento mais energético do que nutritivo. Só que me dá muito prazer, muito mais
do que o pirulito, que é uma caloria vazia, que também não tem nutriente nenhum, é só um açúcar, né, misturado ali com água, endurecido, e que pra mim não me dá prazer, então eu prefiro rejeitar aquelas calorias. Então sempre pense, né, o que é indispensável pra você. Aí você começa a fazer a sua balança e aí você consegue rejeitar várias coisas, né, nessa avaliação. E uma outra situação também que a gente come sem perceber é aquela história de comer para acompanhar alguém, né? Então, e aí eu peço atenção aqui, principalmente para as mulheres, porque a gente às vezes quer acompanhar o esposo, né? O marido, o namorado, enfim. Só que assim, o homem, ele tem um metabolismo muito mais acelerado do que a mulher, geralmente, na média, né? Obviamente. Por quê? Porque o homem tem muito mais músculo, geralmente, do que as mulheres. Então, eles gastam mais energia do que a gente, portanto, eles precisam de mais caloria do que a gente. Então, é muito difícil você querer acompanhar, né? Tudo que seu marido ou seu namorado come, você comer igual, na mesma proporção, o mesmo tamanho de prato, na mesma quantidade. Então, se você tá acompanhando ele, ou ele tá comendo pouco e você tá comendo normal, ou ele tá comendo normal e você tá comendo muito, tá? Então, é uma atenção aí pra você não ter aquela necessidade, né? A gente tem, às vezes, até a necessidade de se sentir incluído. A gente come pra se sentir incluído no grupo. Sabe quando todo mundo pede pizza, aí todo mundo vai pro segundo pedaço, e às vezes você nem queria, mas todo mundo foi pro segundo pedaço, eu vou também. Eu vou pegar o segundo pedaço para continuar conversando, para me sentir incluído. Isso é inconsciente, tá, gente? Quando a gente traz para consciência, muitas vezes isso não faz muito sentido, né? Muitas vezes, não tenho isso, Flávia, mas olha, isso é inconsciente, tá? Então, às vezes, até no balanço ali da conversa, você vai comendo e aí volta a chamar a atenção para a desatenção, né? Comer sem atenção. Então, isso atrapalha muito, isso faz a gente comer muito mais caloria do que a gente necessita de fato. E o quinto tópico que eu coloquei aqui, acho que o último, é comer olhando para telas, né? Então, eu tô olhando aqui pro celular, tô aqui com o computador acompanhando o meu roteiro, mas a questão é, muita gente come olhando para a tela, ou é a tela do próprio celular, ou é a tela do computador, ou é a tela do cinema, né? Toda vez a gente vai no cinema, tem que ter a pipoquinha, ou tem que ter um refrigerante, ou tem que ter um chocolate pra passar o tempo ali, né? Então, às vezes você tá em rede social, às vezes você tá olhando mensagem, enfim, né? Tem muitas telas, tablets. Hoje em dia, muita gente está viciado em tela, né? Até aí nenhuma novidade, mas muita gente, inclusive, come olhando as telas. E aí, o cuidado é o seguinte, primeiro que você tá olhando uma tela, você não tá prestando atenção na sua refeição, né? Então, você tá deixando de ter vários insights, vários feedbacks da própria refeição, o seu cérebro não tá computando exatamente o que você tá comendo. Isso já é provado que influencia nas próximas refeições, ou seja, faz você comer mais nas próximas refeições. A desatenção, acabei de provar pra vocês que também contribui muito pro acúmulo de calorias, e não é só isso. Às vezes você tá numa tela, você não sabe o que você vai encontrar, né? Então, no cinema, às vezes tem um filme triste, um filme de suspense, um filme que mexe com a sua emoção, ou às vezes você entra numa rede social, vê alguma coisa que te chateia, ou você vê uma mensagem de trabalho que te irrita naquele momento, e olha só, você tá num momento que você tá comendo, você acha que essas sensações, né, de tensão, de medo, de irritação, essas sensações vão te ajudar a ter uma boa metabolização, uma boa digestão dessa refeição, né? Essas sensações podem fazer, de repente, você comer mais do que você precisaria. Então, a gente precisa também se blindar nesse aspecto, né? Tentar tomar cuidado com as telas, porque elas podem influenciar muito na nossa ingestão, inclusive no volume, na quantidade de comida que a gente ingere, né? Quando a gente está desatento olhando uma tela. Certo? Ufa, falei bastante. Então, hoje era isso, né? Fiquem atentos aí às dicas. E aí me digam aí se vocês fazem isso, se vocês têm esses comportamentos, né, de comer por desatenção, ou comer porque tá pago, ou comer para acompanhar alguém. E é isso. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Agora eu vou aproveitar um pouquinho a praia. Tchau, tchau. Até mais.